Amém. Eu começarei com a leitura do texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 a 11. Deuteronômio 7, versículos de 1 a 11. Por que leio esse texto? Ele me chama a atenção, me veio à mente, porque eu me lembro quando estava em Portugal, desenvolvendo um curto período de trabalho missionário lá, um período que ficamos por alguns meses com a minha família, e uma das pessoas que estava frequentando aquele ponto de pregação, veio até mim, nós comentamos fazíamos alguns comentários após os cultos. Aquela pessoa se identificava como agnóstica, não professava a fé cristã, e ela fez uma observação tipicamente cultural da Bíblia e da fé cristã. Falando sobre os hebreus, disseram, os hebreus tinham uma característica de serem endogâmicos, ou seja, aqueles que casam apenas dentro do seu próprio grupo. E esta perspectiva cultural acabou sendo abraçada por muitos cristãos. Era curioso nós percebermos ou ouvir isso da parte daquela pessoa, porque nos mostra uma avaliação tipicamente externa, que nós chamamos de uma abordagem ética, ou seja, uma abordagem de fora do grupo para dentro do grupo, e não uma abordagem êmica, que em antropologia significa uma abordagem de dentro do próprio grupo. E por isso eu gostaria de ler para vocês esse texto de Deuteronômio 7, que nos mostra as razões por trás da prática endogâmica de casamento dentro do próprio grupo, no seio da antiga aliança, mas nós podemos até dizer no seio da aliança, pois a nova aliança ainda preserva este conceito, uma vez que Paulo orienta claramente os cristãos a casarem somente no Senhor. Contudo, qual é a perspectiva? A perspectiva bíblica não é a perspectiva meramente étnica. Não se trata aqui de uma questão de uma genética especial, mas de uma cosmovisão, de uma visão de mundo e uma preservação desta visão de mundo. Olha como a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 7, versículos de 1 a 11. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra para a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. O contexto inicial já nos apresenta aqui, e nós temos que nos lembrar que Moisés está falando estas palavras àquela geração que está na iminência de entrar na terra prometida de Canaã. Ele está falando à geração que nasceu e cresceu durante o período da peregrinação. Lembremos que as gerações adultas que saíram do Egito pereceram no deserto durante a peregrinação por incredulidade, inclusive como juízo de Deus por esta incredulidade. Mas a geração que desenvolveu-se, que cresceu durante a peregrinação, é esta geração que está agora por entrar na terra prometida. Aquela terra que Deus havia anunciado já aos patriarcas e havia restaurado a promessa a partir da saída do Êxodo. Este grupo foi um grupo que não tinha ouvido originalmente as palavras de Moisés. Alguns eram muito crianças, talvez nem lembrassem daquelas palavras. E, portanto, o livro de Deuteronômio, que é o último livro da composição mosaica antes da entrada na Terra Prometida, se trata aqui de um compêndio geral dos principais ensinamentos da lei. Uma revisão dos aspectos principais com abordagem prática de chegada na terra prometida. Vemos a repetição de alguns pontos da lei, mas não se trata simplesmente de uma repetição. O livro de Deuteronômio, como o próprio termo que vem da língua grega, da junção de duas palavras da língua grega, deuteros e nomos, ou seja, outra lei, não se trata simplesmente de uma mera repetição, nem uma outra no sentido de uma diferente, mas um resumo da lei e do pacto de Deus com o seu povo, na maneira de dirigi-los e de guiá-los,
na iminência deles entrarem na terra prometida. Esse é o contexto. Basicamente, o que Deus está dizendo é o seguinte: vocês vão entrar numa terra que eu havia prometido para vocês, porém, aquela terra não estará desocupada. Ao entrarem, vocês vão lançar fora 7 nações, 7 grupos de povos. Lembremos que a mentalidade bíblica a respeito de nação, como é traduzido em nossa língua como nação, não é a mesma compreensão que nós temos da divisão geopolítica do mundo contemporâneo, que formou, por exemplo, as Nações Unidas, como unidades com limites geográficos demarcados e soberanias nacionais. O texto que comumente, as palavras tanto do hebraico quanto do grego do Novo Testamento, que são comumente traduzidas por nações na nossa língua, indicam um grupo humano, nós podemos dizer povos ou civilizações. Nem todos esses povos tinham uma delimitação geográfica muito clara, muito bem estabelecida. Alguns eram povos nômades, eram nações nômades. Este termo de nação é mais comumente utilizado, ou esta apropriação do termo nação, essa delimitação, essa conotação, é mais comumente utilizado entre os estudiosos de civilizações e de culturas, entre antropólogos. Quando se fala, por exemplo, da presença das nações indígenas na nação brasileira. Esta frase mostra claramente 2 usos distintos da palavra nação. Primeira, este modelo que é comumente referenciado na Escritura Sagrada. Nação como um grupo próprio, um grupo humano. É nesse sentido que a Bíblia diz que naquele dia haverá diante do Cordeiro, no livro de Apocalipse, uma multidão vinda de toda tribo, língua, povo e nação. É neste sentido também que o Senhor Jesus diz, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Aqui não se trata de uma nacionalidade, uma nação como uma delimitação geopolítica de soberania nacional. Até mesmo porque nos dias de Cristo e nos dias do Antigo Testamento, não era essa a divisão nem a ocupação geopolítica do mundo. Lembremos que na época de Cristo, o mundo ocidental conhecido, de onde partiram os profetas e os mensageiros da palavra de Deus, os apóstolos, inclusive, nós estamos falando aqui na época do Império Romano. Havia um império governando inúmeros povos. Os povos não eram nações como nós conhecemos hoje, porque estavam debaixo de um governo de um outro que exercia soberania sobre eles. Eles não eram povos autônomos, então não eram nações como nós conhecíamos. Entretanto, não eram todos romanos. Eram mantidas cidadanias ou condições sociais distintas. Os cidadãos romanos eram tão somente aqueles que tinham uma cidadania, ou por direito de nascimento, ou por uma negociação e conseguiu depois este direito. Mas o fato é que a identidade local, a identidade étnica ou cultural era preservada nestes povos. Os judeus que ocupavam a Judéia, os samaritanos que ocupavam a região de Samaria e tantos outros povos espalhados pelo mundo. Se viam, se identificavam prioritariamente com a sua identidade étnica, linguística e cultural, não tinham mais soberania nacional, não eram nações, eram povos governados por um outro povo soberano sobre eles. É neste sentido que nós temos que entender e lembrar, preste atenção, quando você estiver lendo a palavra de Deus e ouvir o termo nação, atente para isso, porque o termo bíblico aponta para esta realidade que ao longo da história humana apresenta a identidade e o reconhecimento grupal muito mais ligado a uma língua, a um grupo étnico, a uma cultura, a uma civilização, de que a um Estado-nação. Essa própria construção de Estado-nação, ela não é universal, ela não foi a maneira que a humanidade se dividiu ao longo de todo o seu tempo. Na verdade, é até relativamente novo, né? Nós temos, no fim da Idade Média para o início da Idade Moderna, o surgimento das identidades nacionais e das nações, como nós conhecemos antes, havia reinos, e isso perdurou durante a Idade Moderna. Chegamos no século XX, com as Primeiras e Segunda Guerras, ainda o
o mundo sendo dividido de uma maneira diferente, até mesmo o continente europeu. Havia o Império Otomano, que ocupava uma parte significativa dos Balcãs, a região do sudeste europeu, todo o Oriente Médio, né? E uma parte ainda da Ásia Central chegando. Isso é desmantelado com as duas guerras e o que proporcionou uma reconfiguração geral da geografia, que nós temos resquícios até os dias de hoje. Quando vemos dessa mudança de paradigma, de impérios, de reinos soberanos, de governos sobre outros povos para nações. Os conflitos muito comuns no Oriente Médio dizem respeito a essa disputa pela hegemonia do poder de grupos distintos que não se veem prioritariamente identidade nacional, como parte de uma nação, mas sim como parte de identidades locais, de grupos de ascendências distintas e descendências, portanto, distintas também. Mas são questões que nós podemos abordar em uma outra ocasião. Bem, o que Deus está dizendo aqui ao povo hebreu, o povo escolhido por Deus, preparado, que ele preparou desde Abraão e Sara, e que após o período do Êxodo, sai como uma grande massa humana, mais de 1 milhão de pessoas. Este grupo, Deus está dizendo, vocês vão ocupar uma terra. E aí sim, uma definição, para que haja uma nação, é preciso haver lei, uma constituição, um código, em comum, compartilhado pelo povo, que gera em si a civilização, ou o grupo, aquela sociedade. É preciso haver um povo, o povo que abraça esse código, que defende esse código e que passa adiante esse código, e uma terra para ocupar. Um pedaço de terra onde este povo esteja. Isso para que haja uma nação. Agora, para que haja um povo, para que haja uma identificação desse povo como sendo um povo distinto, a terra não é necessária. É por isso que nós vemos aqui um povo, o povo hebreu, o povo israelita, descendente de Abraão, que não era uma nação, mas era um povo, com língua própria, com cultura própria, com lei própria, agora recebendo de forma escrita da parte do Senhor para regular todos os aspectos da vida, mas não uma nação, porque eles não tinham uma terra. Ao se dirigirem a essa terra, Deus está dizendo, vocês vão encontrar nações ímpias, numerosas, até mais poderosas do que vocês, cuja medida da impiedade extrapolou os limites, e eu vou exercer juízo sobre estes povos, através de vocês. E, simultaneamente, darei a vocês essa terra que seja da ocupação de vocês, e aí vocês serão constituídas em uma nação. Não é para vocês pouparem ninguém, vocês vão ocupar aquela terra e vão exercer um juízo sobre aqueles povos que ocupam aquela terra, não poupando ninguém. E ele continua a partir do versículo 3º. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis, derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Veja que o texto bíblico é muito claro aqui, ao associar a questão do matrimônio com questões culturais religiosas. Num binômio aqui, culturais religiosos, porque verdadeiramente no coração de toda cultura, de toda civilização, está as suas crenças mais profundas, que são trabalhadas pelos seus sistemas religiosos. Aquilo que dá sentido, que apresenta razão para a vida, para o ser humano, para os desafios da vida, para as forças operantes da realidade, são processadas e trabalhadas pelos sistemas religiosos. O que o texto sagrado está aqui nos dizendo é o seguinte: vocês, como meu povo, que eu amei e escolhi, estou lhes levando para uma terra que está saturada do pecado, da idolatria dos povos que lá ocupam, e eu vou usar vocês para exercer juízo sobre este povo, eliminando-os completamente.
Agora preste atenção, há um grande desafio e um grande risco nesta jornada. As batalhas e as guerras são os riscos menores. Os maiores, os mais difíceis, aos quais vocês devem estar atentos, são os riscos culturais. São uma batalha de natureza cultural. Vocês têm que preservar esta identidade como povo de Deus, fiel ao Senhor, não entrando em nenhum tipo de mistura com os elementos religiosos e culturais destes povos pagãos. Vocês são um povo santo, separado para o Senhor Deus. Portanto, quando vocês entrarem nesta terra, em hipótese alguma, entrem em aliança com os povos desta terra. E a aliança mais profunda, essencial, experimentada pela humanidade, preste atenção, é aquela que está mais perto de nós e é aquela que gera a próxima geração, que é a aliança do matrimônio. De nenhuma aliança que nós venhamos a experimentar na vida, alguma é tão mais profunda e próxima do que cada um de nós como a aliança do matrimônio. Porque é como fruto do matrimônio que nasce a próxima geração. Toda pessoa vinda por sobre a face da terra vem como fruto da união do seu pai com a sua mãe. E é nesse contexto nuclear básico do lar, do contato com o seu pai e com a sua mãe, que nós aprendemos as definições básicas da vida. A certeza de que a família tem um papel tão grande na formação, na informação e na preparação da geração seguinte, e, portanto, de toda uma civilização, é que fez com que governos totalitários, ao longo da história humana, procurassem intervir cedo na vida familiar, assumindo sobre si o papel de tutoria das crianças. Prestem atenção. Durante muito tempo nós fomos um pouco desatentos a isto, porque, penso eu, vivíamos em uma civilização de pano de fundo cultural compartilhado pela cristandade, ou seja, pela civilização que tem como base filosófico-religiosa os princípios básicos do cristianismo. Isto é a chamada cristandade, é uma cultura, ou são as culturas, são civilizações construídas sobre uma base de declaração de fé cristã, o que outorgava à civilização brasileira uma visão de mundo em termos culturais básica e essencialmente respaldada pelos valores cristãos, a saber, o matrimônio como a constituição familiar nuclear, exercida como o fruto da união entre um homem e uma mulher, a família como sendo essa instituição decorrente desta união, homem e mulher se unem e têm filhos e constituem uma família. O código moral de uma civilização brasileira como de matriz católico-romana tinha os mandamentos da palavra de Deus como seu código moral, e a civilização, portanto, compartilhava desses valores em comuns. Quando o protestantismo cresce na nação brasileira, cresce como sendo uma religião cristã de reforma. O desafio missionário do protestantismo na civilização brasileira, no solo brasileiro, bem como no latino-americano como um todo, não foi um desafio missionário pioneiro. Não se tratou naquele desafio de comunicar uma outra religião, uma outra divindade, um outro livro sagrado, uma outra visão de mundo geral, porque era compartilhado em comum com a cristandade minimamente fiel ou minimamente ortodoxa, que espelhava em comum os primeiros grandes credos e confissões niceno, constantinopolitano, em comum. O que basicamente o trabalho missionário foi, aqui no território latino-americano, foi o trabalho ministerial também da reforma protestante do século XVI. Vejam que os reformadores prepararam os seus ministros e seus missionários para basicamente serem promotores de uma reforma religiosa, não de um trabalho missionário pioneiro, porque assim como Paulo
e os primeiros apóstolos missionários chegavam em Campos Novos e começavam procurando as sinagogas e anunciavam Cristo como o Messias dos judeus, a partir do ponto em comum da Escritura Sagrada e das profecias do Novo Testamento, os missionários também anunciaram a palavra a partir do ponto comum da Bíblia Sagrada, do credo apostólico. O credo apostólico pode ser recitado como declaração de fé tranquilamente em uma igreja protestante histórica como a nossa, assim como é usado até como reza, né, como uma oração na igreja católica, mas é compartilhado em comum, porque resume a fé cristã básica. Este ponto em comum é que proporcionou um trabalho, que foi um trabalho de reforma religiosa, basicamente procurando restaurar o cristianismo bíblico, que estava ofuscado por vários elementos acrescentados pela tradição sem base bíblica. O trabalho missionário, portanto, no Brasil, em um contexto latino-americano também, e outros como da Reforma Protestante, foi um trabalho de limpeza dos artifícios ou dos acúmulos que a tradição produziu que não eram bíblicos e que acabavam ofuscando a beleza da riqueza do puro evangelho. O que eles fizeram foi tirar estes adereços que estavam confundindo as pessoas e deixar o elemento essencial bíblico aparecer. Bem, isto é uma coisa. Algo bem diferente do que estava por acontecer com aqueles judeus, que ao entrarem na terra prometida, não iriam encontrar ali povos que compartilhassem elementos de fé ou elementos culturais compatíveis com a revelação bíblica. Pelo contrário, foram povos que se deram à perversão, à promiscuidade moral, religiosa e social num nível grandioso, ao ponto de Deus exercer juízo sobre eles. E por isso que a Escritura Sagrada diz, não contraia matrimônio contra eles, com eles. Por quê? Vocês vão se corromper desde a sua essência. E aí preste atenção a um dado importante. Para fazer com que haja um declínio espiritual, a tarefa é uma tarefa menos gloriosa. Naturalmente, um declínio pode vir. Se você confunde as gerações, confunde os discursos, divide as energias e os discursos, a tarefa começa a ficar prejudicada e o andar santo começa a ficar prejudicado. É por isso que o matrimônio entre pessoas que professam a fé bíblica e o que professam uma outra fé que não a bíblica é condenado pela Escritura Sagrada. E é isso que a Bíblia diz. Não se trata aqui de uma questão étnica cultural. O casamento endogâmico pela identidade genética. Preste atenção que isso é importante. Não se trata de vermos uma raça mais pura de uma raça menos pura. O povo de Deus não tem a sua qualidade espiritual em nada que lhe seja natural ou inato. Não é uma genética, não é uma herança, não é nem mesmo uma linhagem pela linhagem em si, não é um sobrenome que é superior, não é uma família que é mais nobre do que a outra, não, absolutamente. A Escritura Sagrada nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O fator de restrição aos matrimônios interreligiosos é por causa da perda da vitalidade espiritual. Se no seio de uma família alguém adora verdadeiramente a Deus e um outro não, a perda de energia que ocorrerá neste lar para que toda a família siga o caminho do Senhor é muito grande. E é neste sentido, é muito mais fácil aquele que está com a fé verdadeira cansar e jogar a toalha, do que conseguir trazer para a fidelidade bíblica o que não é. Porque para você jogar a toalha e cansar, basta uma questão natural do cansaço. Mas para você trazer alguém de uma condição espiritual, de ignorância e de pecado, é preciso uma obra sobrenatural de transformação, que não é possível aos homens executá-la, somente a Deus. Por isso que a Escritura Sagrada diz, não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás suas filhas a seus filhos, não tomarás as filhas deles, pois fariam desviar os meus filhos, os teus filhos de mim, diz o Senhor, para servirem a outros deuses. Nós temos exemplos abundantes na Escritura Sagrada, como foi o próprio exemplo clássico de Salomão. Embora Salomão fosse considerado o homem mais sábio no período da Antiga Aliança,
porque o nosso Senhor Jesus Cristo era a plenitude da sabedoria, a própria sabedoria divina encarnada. Este homem, no final da sua vida, veio a cair na idolatria, precisamente por causa dos seus matrimônios, casamentos políticos exercidos e tão comuns. O texto sagrado nos apresenta, no primeiro livro dos Reis, o final da vida de Salomão, e nos mostra como ele tem esse triste fim. Bem, por isso a palavra do Senhor vem claramente dizendo: derrube os altares destas nações, não contraiam matrimônio, quebrem as colunas que eram ícones de adoração pagã que havia no território da terra prometida de Canaã, corte os postos ídolos igualmente, e queime as imagens de escultura. Esta foi a palavra do Senhor para entrar. E aqui vem a justificativa. Olha o que Deus diz. Versículos 6 e 7, até o 8º. Porque tu és povo santo ao Senhor, ou seja, separado. Deus separa um povo para si. Ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, o povo de Deus, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O que é que Deus está dizendo através de Moisés? Está falando o seguinte: não entre em aliança com esses povos. Não permita que os seus filhos entrem na aliança do matrimônio com esses povos, porque desviariam os meus filhos, os seus filhos de mim. Pelo contrário, afaste-se completamente de qualquer tipo de mistura religiosa, de sincretismo, porque vocês são um povo separado para mim. E não tem nada a ver com alguma qualidade inata sua. Não é porque vocês eram maiores, eram mais fortes, eram mais capazes, tinham uma linhagem muito boa, digna. Não, mas é porque o Senhor vos escolheu. Eu, o Senhor, vos escolhi para que vocês fossem meu povo, de entre tantos os povos, e assim vivessem para mim e comigo, e para que eu cumprisse o meu juramento que ia constituir da descendência de Abraão um povo para mim. É este o motivo pelo qual vocês devem preservar a fidelidade num ambiente familiar, num ambiente civilizacional, num ambiente cultural, num ambiente do meu povo, como civilização e como sociedade, e como nação até, porque nós estamos vivendo aqui nos dias do Antigo Testamento. E nos dias do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, o reino de Deus se manifestava sobrepondo-se sobre a realidade do reino de Israel. No Novo Testamento haverá uma mudança disto, deste último aspecto, que não há mais uma sobreposição do reino de Deus com nenhuma nação ou nenhum reino humano, com nenhuma civilização humana, mas o reino passa a exercer o papel de fermento entre todas as civilizações. E aqui é claro, vamos pensar um pouco, não tem como nós exercermos esse papel de fermento se nós perdermos a capacidade de levedar a massa. É aquilo que o Senhor Jesus diz: olha, o sal que não salga já não serve para nada. Se ele se tornar insípido, ele não tem mais nenhuma utilidade. Pode jogar fora e ser pisado pelos homens, porque é como terra. Para que a igreja, para que as famílias, para que os cristãos tenham condições de exercer esse papel de fermento cristão na sociedade, de sal na sociedade, de luz, eles precisam ter reforçados os seus papéis e suas responsabilidades nas instituições mais básicas. Queridos, esta ideia ela pode parecer muito vaga, ela ficou mais clara para mim depois do meu período de experiência missionária transcultural, observando e vivendo em civilizações outrora cristãs, mas em uma franca decadência, a saber, a Albânia, que fez parte do Império Bizantino, ou seja, do cristianismo do Oriente, que foi inicialmente evangelizado pelo próprio apóstolo Paulo, e depois esteve sob o Império Bizantino, mas que foi islamizado pela época da cultura, da civilização turco-otomana. Portugal,
que também teve esta característica, e como a Europa Ocidental hoje se encontra pós-cristã, em linhas gerais, e o próprio Brasil recentemente. Mas, no último ponto, a Nova Zelândia, que já havia sido uma das nações de maior índice protestantes no mundo, e hoje claramente vive uma negação. O que dá para nós percebermos isso? O que deu para perceber, olhando, vivendo e conversando com pessoas? Quando a igreja começa a perder a sua clareza na fé, a sua fidelidade, a negociar os valores, a receber as influências de visões de mundo diferente, que vão causando confusão, vai roubando vigor, vai tirando a vitalidade da fé, a confiança nas Escrituras, nós vemos que, via de regra, algumas instituições começam a ser fortemente assaltadas, combatidas e vão enfraquecendo. E delas, eu destaco 3. A instituição da família. A família começa a se afastar do que a palavra de Deus diz para o que é uma família. O papel do homem, o papel da mulher, os filhos, o que é um casamento, de acordo com a palavra de Deus, como ele deve se constituir, como é possível haver uma dissolução deste casamento. A família começa a ser assaltada. A adoração familiar sofre um prejuízo. Família. Depois, igreja. Para que a igreja existe? Qual o conteúdo ministrado na igreja? O serviço. Não há vida cristã sem uma igreja fiel na palavra de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz, não deixemos de congregar. Nós estamos vivendo dias especiais, mas não é natural que nós nos sintamos confortáveis com a ausência da adoração pública. Não é. Ela faz parte, é um elemento até místico, sobrenatural, uma promessa do Senhor de estar presente no meio do seu povo, de receber a adoração do seu povo e de edificar o seu povo. Nós estamos estimulando as famílias a fortalecerem pernas até fracas, que era a devoção doméstica, ou o culto doméstico, a adoração individual e até mesmo a familiar no seio das igrejas. Mas a família, a igreja, a escola, a educação. Quando a educação começa a receber influências de visões de mundo e de ideologias contrárias à palavra de Deus, você percebe o estrago muito fortemente nas gerações que estão sendo doutrinadas. E claro, não seria diferente, naturalmente falando. Pense comigo. Não é razoável você imaginar que 1 hora de escola dominical por semana consiga produzir um efeito formador superior a pelo menos 25 horas durante a semana na escola, quando a escola começa a militar contra o cristianismo. São circunstâncias como essa, e aqui eu estou fazendo um paralelo dos dias de Moisés, quando Moisés está dizendo, vocês vão entrar na terra prometida, mas não se contaminem com a cultura, com a religião, com os laços familiares desses povos, e os dias atuais. Os lugares que têm conseguido produzir uma resposta positiva, o tem feito em reação a esse massacre, aquilo que tem sido chamado de uma guerra cultural, assumindo a postura da contracultura. E aqui eu gostaria de dar um depoimento, como eu fiquei impressionado com os irmãos e famílias que conheci na Nova Zelândia, que optaram por serem bastiões da fé e de seguirem e educarem os seus filhos e viverem de forma mais harmoniosa com o ensino das Escrituras Sagradas. Queridos, nós vivemos dias semelhantes. É claro que nós não somos chamados para ver, como no modelo de Moisés, construir uma nação expulsando, eliminando os outros. Aqui são realidades distintas. Mas não podemos ser ingênuos quanto ao embate cultural e ideológico, porque essa guerra ela é travada dentro da nossa própria vida e muitas vezes dentro da nossa própria casa. O texto termina dizendo assim, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer.
não será demorado para com o que o odeia, prontamente ele o retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. E aqui ocorre algo curioso, que dá para nós percebermos. Embora a salvação seja imediata e individual, ou seja, cada indivíduo, ao arrepender-se dos seus pecados e crer em Cristo como Senhor de sua vida, imediatamente recebe a regeneração que lhe capacitou a exercer este arrependimento e esta fé, e ao exercer esse arrependimento e fé, recebe imediatamente o perdão dos seus pecados, a vida eterna. Contudo, a mudança do escopo maior, da visão de mundo, da compreensão, do conteúdo da fé, é acumulativa ao longo de toda a sua vida, no indivíduo. No grupo, nós vemos que ela se acumula ao longo de gerações na família. Uma primeira geração tem algumas mudanças, frutos da santificação individual dos primeiros convertidos. Uma segunda geração já nasce em um ambiente mais santificado, com melhores compreensões de quem é o pai, o que é a mãe, qual o papel de um, o papel de outro, dos filhos, do cidadão. E estes que são filhos de segunda geração já crescem em um ambiente, numa visão de mundo mais cristã do que os seus pais, que precisaram ir reformulando ao longo da vida. A terceira geração, se primeira, segunda e terceira permanecem fiéis em estudar a palavra, em reformar a vida, em restaurar a vida de acordo com a Escritura Sagrada, veja, cada uma dessas gerações precisa individualmente, os indivíduos individualmente experimentarem novo nascimento, arrependimento, fé em Cristo Jesus e tem a salvação de suas almas. Mas a visão de mundo, ela vem sendo acumulativa. Quanto mais tivermos, geração após geração, uma dedicação, uma busca intensa, fiel, verdadeira, profunda da Escritura, melhor o impacto acumulativo. E aí você vê na história da igreja cristã um dado curioso, porque foram precisamente aquelas civilizações que se voltaram para a Escritura Sagrada com seriedade, buscando nela orientação para seguir tudo na vida e não simplesmente ter o ticket para ir para o céu, né, o bilhete para ir para o céu. Não, eu me arrependo dos meus pecados, creio em Jesus, uma evangelização superficial, uma mensagem superficial, pensando só no consolo da minha alma, pensando só em resolver os meus problemas, mas foram precisamente as civilizações que olharam mais adiante, viram gerações, olharam mais adiante, viram não apenas sua própria vida, sua família, mas a necessidade coletiva da sua igreja, da sua sociedade, da cidade onde estavam, da sua própria nação, que construíram as grandes civilizações sob a influência da fé cristã, que não foram perfeitas, é verdade. Tomemos o exemplo clássico dos nossos avós puritanos. Eles não foram perfeitos, tiveram suas lutas, suas divergências, suas diferenças de opinião, mas poucos movimentos na história da igreja cristã foram tão profundos e abrangentes em reformular toda a vida segundo a fé cristã do que eles. E isto foi fruto de uma busca, de um viver bíblico acumulado ao longo de gerações. O resultado é que civilizações que receberam esta influência acumulada ao longo de gerações tiveram mudanças culturais, de valores e de paradigmas profundas e duradouras. E aí o reverso ocorre também. Civilizações que tiveram como pano de fundo a cristandade, a cultura cristã mais bíblica, mais profunda, se tornaram mais austeras, honestas no seu trabalho, sensíveis, misericordiosas, com planos de sensibilidade, de assistência aos desamparados, de abrigo de refugiados, com direitos humanos. Tudo isso está no bojo destas civilizações. Vejamos, dentro da nossa tradição reformada, os exemplos clássicos da Suíça, onde viveu e atuou o reformador João Calvino, em Genebra, da Holanda, dos nossos ancestrais da teologia reformada, até do neocalvinismo de Abraham Kuyper, foi fruto dessa visão, da Escócia, também de matriz presbiteriana do Reino Unido. Agora veja que, à medida que estas civilizações foram se afastando no século XX deste conteúdo de fé,
o resultado de salvação também é imediato. Não havendo a conversão, o novo nascimento, arrependimento e fé, não há salvação. Mas os resquícios culturais, eles permanecem, de honestidade, de palavra, de seriedade, de trabalho, de sensibilidade para com o outro, do próximo, porque ela ultrapassa o indivíduo. São nesses aspectos que a Bíblia nos chama para entender que a fé cristã não se trata simplesmente de uma experiência individual. Há vários aspectos que estão envolvidos. Eu gostaria de convidar você para que, ao longo dessas próximas semanas, nós estivéssemos considerando um escopo maior, o escopo da cultura, da civilização, para pensarmos como nós entendemos a fé cristã no âmbito da cultura e da civilização, esse âmbito mais abrangente. A palavra cultura é uma destas palavras que tem sido amplamente usada, é quase universal, muitas pessoas falam. E o conceito de cultura se torna quase que um conceito intocável. Não são poucas as pessoas, especialmente na academia, que abordam a perspectiva cultural, especialmente de povos tradicionais ou minoritários, como sendo intocáveis. É verdade que, do ponto de vista civilizacional e sociológico, muitos desses povos minoritários, se encontram numa espécie de fragilização social, por serem poucos os integrantes que compõem civilizações, pensemos em algumas indígenas no interior da nossa pátria brasileira, aqui, e também com poucas condições de competitividade técnica, tecnologia, ou mesmo econômica, de tal maneira que eles se colocam em uma condição de maior fragilidade, às vezes até sanitária, por não ter acesso a todos os recursos de saúde pública que nós temos, e anticorpos e tudo mais. E isso impõe sobre a sociedade hegemônica responsabilidades nesta aproximação. Mas há uma ingenuidade muito grande em achar que estas culturas minoritárias, como quaisquer outras, são pedras intocáveis, porque há um dinamismo muito grande em todas as culturas. Nenhuma cultura é estanque, ela muda de acordo com as experiências acumuladas do grupo e os valores compartilhados de interpretação da realidade. Eu apresento para nós um conceito uma definição de cultura usada pelo missiólogo Paul Hiebert e que eu uso nas minhas aulas e proponho para que nós consideremos assim. Paul Hiebert, na sua obra A Cultura e as Diferenças Transculturais, vai dizer o seguinte, vai definir assim a cultura. Definiremos cultura como um sistema integrado de padrões de comportamento aprendidos, ideias e produtos que caracterizam uma sociedade. Há uma obra clássica, pequena, não diria tanto clássica, introdutória sobre cultura, que toda ela vem falar sobre o desafio de acharmos um conceito definidor, porque se ele for muito abrangente, você se perde na ideia, mas se for muito curto, perde elementos. De tudo aquilo que eu li, eu tenho estudado isso já há alguns anos, eu penso que essa definição de Paul Hiebert, ela é muito boa, porque ela nos apresenta, primeiro, cultura é um sistema integrado, é sistema, tem vários pontos, vários componentes para compor, ou vários elementos que compõem a cultura. É um sistema integrado de quê? De padrões de comportamento aprendidos, ideias e produtos que caracterizam uma sociedade. Padrões de comportamento, as maneiras como as pessoas se comportam, isso é passado de geração após geração dentro de uma civilização. Ideias, ou seja, conceitos, valores compartilhados por um grupo e também produtos que caracterizam essa sociedade. Não é? Produtos de utensílios domésticos, de caça, de pesca, de construção, de vestuário, seja o que for. Nós percebemos claramente aqui 3 níveis de elementos. Níveis materiais mais externos, níveis comportamentais intermediários
e níveis semióticos ou epistemológicos, compreensivos e interpretativos mais profundos de significado numa cultura. A cultura é um sistema integrado destes padrões todos, que são compartilhados por um grupo, que sofrem influências do contato com outros grupos e que experimentam acomodações e reestruturações ao longo da sua história e sobrevive. Toda cultura tem a capacidade de apresentar interpretação da sua realidade e assim apresentar soluções, enunciados, explicações para a realidade, para o próprio grupo que lhe compartilha. David Hasselgrave, um outro missiólogo, bastante conceituado também, que eu uso em minhas aulas, inclusive, amplia um pouco mais esse conceito ao dizer o seguinte, que há algumas características essenciais gerais da cultura. Primeiro, a cultura é adquirida, é um sistema compartilhado e mutável. Adquirida, ela não é inata, né? É muito comum nós ouvirmos expressões do tipo, eu faço assim porque eu tenho um sangue italiano, é a minha cultura nordestina, quase como se fosse uma coisa de um determinismo geográfico. Não é verdade. Cultura é uma realidade adquirida e compartilhada, portanto. Do mesmo jeito que eu adquiri dos meus pais, dos meus avós, da minha igreja, da minha escola, da minha sociedade, eu a compartilho também com os outros, a maneira que eu me sinto, que eu me porto. E ela é mutável, ela sofre ajustes ao longo do tempo. Há um reconhecimento de alguns elementos componentes básicos, como a tecnologia, a cultura material, como artefatos, roupas, as relações sociais, a interação entre os indivíduos e os grupos, como se estrutura a família, como se dá a ordem dos poderes, das forças, das tomadas de decisões, a ideologia, o que inclui o conhecimento, crenças, valores, e a disposição desses conteúdos em camadas de profundidade. Né? Nós vemos da forma mais externa os artefatos materiais, as instituições, os valores e, por fim, a cosmovisão. Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Né? O que nós podemos resumir hoje, para concluir, nós, como cristãos, somos chamados para individualmente termos a nossa fé claramente, mas trabalharmos esta fé também, vivenciá-la dentro das instituições básicas da nossa vida, na família, vivermos a família, como a Bíblia define a família, os papéis e de que maneira a família pode expressar a glória de Deus. Na igreja, a igreja não é simplesmente um conjunto amontoado de pessoas que creem, há uma modalidade, há um projeto de Deus para a igreja que deva ser experimentado, buscado e conhecido para a sociedade como um todo. Né? De que maneira nós, como cristãos, haveremos de atuar e abençoar numa civilização que não é cristã. Isso me faz lembrar um opúsculo, uma obrinha simples, mas muito boa, que eu li na década de 80 ainda, de John Stott, que é o cristão em uma sociedade não cristã. Né? Como atuar dessa maneira. Então, isso nós somos chamados, entendendo que nós vivemos em um mundo que caminha para a apostasia. O mundo ocidental, que teve como pano de fundo a cristandade, não estou dizendo o cristianismo, porque não há nenhuma civilização sobre a face da terra que tenha conseguido construir uma sociedade plenamente bíblica. É sempre fruto de compreensões cristãs, convicções cristãs e o seu momento histórico, a sua cultura, os seus valores, as suas oportunidades, a sua economia, com todo o conjunto restante. Nós podemos falar em culturas mais redimidas ou menos redimidas, mais transformadas pelo Evangelho ou menos transformadas. Mas aquilo que é chamado de cristandade, que é uma civilização que tem como base crenças cristãs, esta está se perdendo. Isso demanda de nós uma nova sensibilidade para o nosso tempo. Nós não podemos mais pressupor, como os antigos, que bastaria aos cristãos contemporâneos conhecerem a sua Bíblia, serem fiéis, honestos no seu trabalho, e o mundo reconheceria isso e louvaria. Não. Nós estamos vivendo dias opostos.
quanto mais fiel você for a Deus, na ética cristã, maior o contraste causará desconforto numa sociedade que caminha na rota oposta, na rota da apostasia. Não se iluda. Portanto, não podemos mais ser superficiais na abordagem da nossa fé, pressupondo ou imaginando que apenas a crença de algumas doutrinas básicas vai capacitar a pessoa para ver suficientemente como um cristão, dar um bom exemplo de vida, ser bem aceito e até mesmo compreendido pelas outras pessoas. Não. A cosmovisão, ou seja, a visão de mundo do mundo ocidental está mudando. Ela não é mais uma visão de mundo cristã. E aí eu termino com uma definição, que é a definição de cosmovisão, dada pelo David Hasselgrave, que ele diz assim: cosmovisão é a maneira pela qual as pessoas veem ou percebem o mundo, a forma como o conhecem, entre aspas. O que veem é em parte o que existe e é em parte o que somos. Mas esses elementos misturam-se para formar uma realidade, uma cosmovisão. O conceito não se isenta de um certo grau de indefinição e de ambiguidade. Certo? O que nós precisamos entender é que cada cultura, cada civilização, cada sociedade, ela interpreta de maneira distinta a realidade ao seu redor. Nós somos afetados por uma mesma realidade, mas a interpretamos de maneira diferente. Uma pandemia é interpretada por um ateu agnóstico como sendo um caos sem solução e daí um desespero numa visão de mundo. Uma pandemia é interpretada por um cristão como sendo uma proliferação de um dos aspectos da natureza que saiu da sua ordem comum, mas que está sob o controle de um Deus soberano. Eu tenho responsabilidades, competências, ferramentas para tentar entender e combater, mas em meu coração eu tenho a tranquilidade porque há uma força maior que governa e que dirige. Vejam a mesma realidade. Uma tragédia de uma perda de uma pessoa, de um ente querido, afeta pessoas que respondem de maneiras distintas. Ambas sentem a dor, a perda e o luto pela pessoa querida perdida. Mas um entrará numa crise profunda de fé, chegando às raias da blasfêmia contra Deus, dos questionamentos, porque tinha expectativas e uma visão de mundo, de que sendo cristão, sendo fiel, estaria meio que protegido ou livre de desgraças. Enquanto que o outro que sofrerá dores, lutas e choro, encontrará e buscará no próprio Deus a força e o consolo para aceitar a tragédia e glorificar a Deus no meio da dificuldade. Veja, a mesma realidade, mas que é percebida por pessoas diferentes, de formas diferentes, por dois motivos. O primeiro deles, pela sua cosmovisão. Alguém com uma teologia equivocada verá na dor e no sofrimento uma maldição do diabo e um abandono de Deus. Alguém com teologia boa verá uma provação, uma época para depender mais do Senhor. E o outro é o coração. Um coração sensível, disposto, dependente de Deus, entenderá na dor e no sofrimento como um convite para aprofundar mais a dependência do Senhor. Um coração autocentrado, que vê Deus como o servo e a si mesmo como o Senhor, encontrará amargura e encontrará ressentimentos. Que Deus nos ajude. Oremos ao Senhor e vamos concluir esta aula de hoje. Eu espero, a partir dos nossos próximos encontros, nós seguirmos refletindo sobre como entender o texto bíblico e comunicar de maneira fiel e relevante a nossa geração dentro dessas mudanças culturais que estão ocorrendo em nossos dias. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra que é fiel, viva e verdadeira. Te rendemos graças, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua revelação. E pedimos, ó Deus, a ação graciosa, gentil e poderosa do teu Espírito, de nos comunicar clareza no conteúdo bíblico, de tal maneira que tenhamos a nossa mente reformulada pela verdade da Escritura e interpretemos melhor a realidade ao nosso redor,
de acordo com o que tu nos revelas. Ajuda-nos, ó Deus, a de ti depender. Fortaleça-nos a fé, a confiança. Renove a nossa mente e o nosso coração pela santa instrução da tua palavra e pela ação graciosa do teu Espírito. Nós te pedimos estas coisas, agradecidos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos.